Olá, sejam bem-vindos. Oi. Olá. Hoje nós já estamos no nosso terceiro episódio, hein? Como o tempo passa rápido, daqui a pouquinho nós vamos já, estar no quarto episódio, um mês. E depois no quinto. Depois no sexto. Então é isso. Hoje, no nosso programa podcast do lado de lá, o tema é doenças espiritualmente adquiridas. Galera, tem coisa aqui, hein? Então, se eu fosse você, eu ficava, porque pode ser que você esteja adquirindo doenças e não sabe. E você vai descobrir aqui. Então, roda a vinheta, Claudião. Do lado de lá, a vida continua. Do lado de lá. Muito bom. Mas vamos às nossas apresentações. Começar com as damas. Quem é você? Eu sou a Camila Coniglian. Eu sou Yasmin Paixão. E eu sou o Alan Paixão. Pai dessa moça linda, esposo dessa outra moça linda aqui. E amigo do Claudião, que fica ali nos bastidores. Bom, como bons espíritas, a gente começa com? Oração. Então, com você, Camila. Então vamos lá. Querido Deus, Pai, querido Mestre Jesus, nos colocamos agora, Senhor, diante da Tua presença, para iniciarmos assim mais um programa com a Tua bênção, a Tua graça, estudando um pouquinho, né, dessa doutrina maravilhosa que o Senhor trouxe até nós por meio de tantos irmãos, Kardec, Chico, né? Queremos agradecer, então, por essa oportunidade, pedir que o Senhor abençoe esse programa de hoje, que nós possamos estar inspirados pela espiritualidade maior para trazer um pouquinho desse conhecimento que aqui estudamos e que assim possamos alcançar, né, muitas pessoas que estão aí nos assistindo hoje e que possamos tocar, né, a vida dessas pessoas com um pouquinho dessas palavras que vamos trazer aqui. Que o Senhor possa abençoar a todos que estão nos assistindo e abençoar esse programa de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Bom, tema de hoje: doenças espiritualmente adquiridas. E o que a gente vai falar aqui hoje é impactante. E eu vou dizer, pode ser que nós estamos adquirindo doenças espiritual e não sabemos, que vai passar para o seu corpo e você vai pagar um preço alto por isso. Mas a informação chega para nos dar expansão de consciência, não é? E nos permite melhorar se assim quisermos. Exatamente. Né? Enquanto a gente não tem o conhecimento, tudo bem, mas a partir do momento que a gente toma conhecimento de algo, a gente decide o que fazer com isso. E a quem muito é dado, muito será cobrado. Exato. Bom, mas se você está chegando agora, né, ao vivo, seja bem-vindo. Se você está ouvindo isso aqui gravado, seja bem-vindo também. E qual que é o formato desse podcast e esse programa aqui? Nós resolvemos fazer um programa trazendo a visão do mundo espiritual. Porque a visão do mundo físico, a gente já está aqui. Então, né, do lado de cá, a gente já vê mais ou menos como as coisas são. Mas como é a vida no plano espiritual e como ela se desenrola junto com a vida física, né? Então, a gente está se apoiando nesse livro. Mostra o livro, por favor. Missionários da Luz, psicografado por Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. E todas as histórias que a gente traz aqui são histórias reais que aconteceram no plano espiritual versus plano físico, né? E aí, a partir desse momento, André Luiz expande a nossa consciência, trazendo informações relevantíssimas sobre como o mundo espiritual impacta na nossa vida física e, principalmente, a consciência de que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência física. Mas estando aqui nessa carne, muitas vezes a gente esquece e a gente acha que nós somos seres físicos, muito pelo contrário, não é? Uhum. Então, vamos começar. A história desta vez também se desenrola numa casa espírita, onde vai acontecer
uma sessão mediúnica. De desenvolvimento mediúnico. De desenvolvimento. A diferença é de desenvolvimento mediúnico. No episódio passado, a gente contou uma história que aconteceu, né, filha? Na casa espírita, num trabalho mediúnico, mas não era num trabalho de desenvolvimento mediúnico. O que isso quer dizer? Um trabalho de desenvolvimento mediúnico são pessoas que estão querendo ampliar sua habilidade mediúnica, e aí eles se colocam, então, em treinamento para ser médiums. E o que é ser médium? É você ter usar o seu aparelho mediúnico, que todos nós temos. Todos somos médios, né? Isso, em porém, graus diferentes. Alguns de mediunidade ostensiva, né? Ou seja, que consegue dar a passividade aos irmãos desencarnados, e outros simplesmente a mediunidade sensitiva, né? Mas Exatamente. Todos somos médios. E aí só uma coisa que é legal falar, que no episódio anterior a gente falou sobre a epífise, então, que é a glândula pineal. E se você quiser, né, saber mais sobre esse episódio, né, tem aí nos canais, aqui em algum lugar, nos canais aí do Sintonia no Bem, tem o episódio 2, que fala sobre a epífise. E é a epífise, que essa glândula que todos nós temos, que faz com que todos nós sejamos médiums. Por quê? Porque essa glândula, em resumo, né, é o nosso portal com o mundo espiritual. Claudião, não ouvi o que você falou. Recado. Ah, tá. Tem na playlist, né? Todos os programas ficam salvos aqui na playlist, então você pode ir assistir o episódio 1, episódio 2. Se você estiver no YouTube, ou no Instagram, ou no Facebook, né? E se você, de quebra, quiser estudar o livro, estude e você aproveita, porque todos os episódios nossos, né, a gente pretende inicialmente basear-se nesse livro. Pode fazer o pedido na livraria Allan Kardec. Então, pessoal, vamos começar a história? A história começa assim. André Luiz diz, olha, o trabalho está perto de começar. Mas bem antes do trabalho começar, os trabalhadores do plano espiritual, ou seja, as pessoas que estão ali para trabalhar também, para auxiliar nesse trabalho mediúnico, já estão na casa há algum tempo. Passa um pouco, perto do trabalho já começar, chega os trabalhadores físicos, que estão nesse plano. Então, a história sempre acontece nesses dois planos. Ele narra sempre o que está acontecendo do lado de lá e do lado de cá. Aí, quando os médiums que estão em desenvolvimento vão chegando, ele já começa uma conversa assim. Aí, Alexandre, que é o mentor de André Luiz, e são dois espíritos que contam, que são os principais protagonistas dessa história. O Alexandre é o mentor do André Luiz, e aí o Alexandre vira e fala assim, perceba o que esses irmãos encarnados, ou seja, no plano físico, estão falando. Então, os trabalhadores, né, que estão aqui nesse plano físico já chegam falando assim, nossa, não sei, estou meio desanimado. Parece que a espiritualidade superior, os espíritos, né, que comandam esse trabalho, não querem nos ajudar, não. Porque estou aqui, quanto tempo a gente está aqui, nada acontece direito, a gente tentando psicografar, nunca consegui, tento fazer a parte de psicofonia, né, que é fala, não consigo, e outro daqui. Então, eles já estavam em clima de reclamação. O trabalho espiritual nem aconteceu ainda, né, e eles já estavam ali nesse clima, entre aspas, pesado, né? Inclusive, né, nessa parte, né, a Alexandre fala, né, que os nossos esforços são mais frutíferos ao círculo dos desencarnados infelizes, né, do que os encarnados. Ele fala que raramente os encarnados se dispõem com sinceridade ao aproveitamento real dos valores legítimos da nossa cooperação. Então, ou seja, nós encarnados não aproveitamos o tanto que poderíamos aproveitar do auxílio da espiritualidade, né? Os desencarnados aproveitam mais do que nós. E aí, ele vai narrar, então, 3 situações. A gente não vai narrar na ordem, né? Vou deixar a Yasmin começar. Mas acontece essas 3 situações, né? Qual é a primeira situação? A primeira não, né? Uma das situações que a Yasmin... É a terceira, mas vamos começar de trás para frente. Era uma senhora de uns 60 anos e ela estava tentando... Como que fala?
A psicofonia. Ela estava tentando Não, a mediunidade, a incorporação, mediunidade de incorporação. A mediunidade de incorporação. Só que, e aí, tava o André Luiz e o mentor dele. E aí o mentor do André Luiz falou pra ele dar uma observada bem naquela senhora. Lá tava, vamos falar, tipo, larvas, porque tava com restos de carne, comidas que ela comia com excessividade. Uhum. E aí tava com um cheiro muito forte, e isso atrapalhava. O cheiro cheirava o quê? Ele fala, Vinagre. né? Com, um trem assim, né? Uhum. E isso atrapalhava na hora dela... Fazer o dela- trabalho dela mediúnico. fazer o trabalho mediúnico de incorporação. E todos os órgãos dela estavam comprometidos, né? Por causa do excesso de comida, O né? estômago tava mais inchado do que o normal. Intestino, né? Todos os órgãos ali, ele fala de todos, né? Mas o estômago e o intestino mais pelo fato do excesso de comida, né? Sim. Tinha carne, né? Tinha gordura, ele fala também. Tudo impregnado, né? Todos os órgãos do sistema digestivo estava contaminado, impregnado por Cheio muito de excesso, larvas, né? né? E aí eu achei interessante, né? Que o André Luiz falou, olha, o que é aquilo ali? Aí ele falou, são larvas, mas tipo assim, aí ele pensou, tipo vermes, né? Físico? Não. São larvas espirituais. Que a medicina, nossa medicina humana não consegue explicar ainda, ele fala, né? É muito além do que a medicina humana consegue explicar. São larvas espirituais, mas que estavam ali corroendo todo o intestino, o estômago e prejudicando os órgãos dela. Vamos falar então sobre essa questão do excesso da comida? Ah, tá. Eu acho que se a gente falar de cada situação, pouquinho, né? Eu acho que fica legal. O que você acha, filha? Aham, pode ser. A gente está passando por um processo de transformação em casa, onde a Yasmin está escolhendo não comer mais carne, né, filha? Sim. Ela se tornou vegetariana. Conta por que você... O que acontece que você tomou essa decisão, filha? Olha, eu tomei essa decisão porque eu comia carne antes, só que, tipo assim, eu gostava tudo, mas eu não era aquela, tipo, a maior fã. Tinha dias que eu não comia, né, mãe? Você falava que tinha nojo, né, e tal, cheiro. Enfim. E um acaso foi porque eu sinto dó, sinto pena dos animais serem sacrificados. E outro motivo porque eu comecei a enjoar de carne. Eu comecei a olhar, eu comecei a sentir nojo. E tem hora que me dá vontade de vomitar e tal. E aí eu parei de comer carne. E interessante, por que eu perguntei isso para Yasmin, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, o processo de digestão da carne é um dos processos de digestão mais lento que tem, né? Para quebrar todas as fibras ali, né? Tanto é que é um dos que ele cita, a carne e a gordura, né? Porque a carne tem muita gordura também, né? E agora, conectando isso com o tema do programa, né? O que isso tem a ver com doenças espiritualmente adquiridas? A partir do momento que... Porque existem vários tipos de vício, né? E tem o vício da comida. Tem até a questão do pecado da gula, né? Exatamente. Então, que é o excesso. Olha só, o vício da alimentação trouxe para aquela senhora doenças espirituais. Por quê? Que estão sendo não só no âmbito espiritual dela, mas atacando o organismo físico dela. Exatamente. Né? E por que ele vai atacar o organismo físico? E do físico para o espiritual e do espiritual para o físico, Você né? sabe, filha? Como é que vai chegar, essa doença vai chegar a atingir o físico dela? Já que o André Luiz viu que aquelas larvas estavam no espírito dela. Como é que vai atingir o corpo? Se ela continuar, tipo, como que ela vai se sentir? Como que essa doença do espiritual vai passar para o físico? Se ela continuar comendo com excessividade, ela pode ficar obesa. E isso pode prejudicar muito a saúde. É batimento cardíaco que fala? Ela pode vir a ter um infarto. Né? Mas lembra do que liga o corpo ao espírito. Tá. O perispírito, e que isso pode... que ela pode levar isso para outras vidas
de algum modo... Como que eu falo? De algum modo... Ela pode levar isso para outras encarnações, né? Se ela usou mal o estômago dela com excessividades, isso vai ficar no perispírito, né? Então, olha ela só. pode vir com uma doença. Talvez a alguma coisa pessoa assim. que está Na nos próxima. assistindo, pode ser que alguém nos assistindo não sabe esse processo, né? O que é? O perispírito é o molde do corpo físico. Então, e é ele que une o espírito ao corpo. Então, como ele representa a parte espiritual, essas doenças já estão no perispírito dela. O perispírito é ligado célula a célula ao nosso corpo. Então, daqui a pouco, a célula do perispírito vai ficar doente. E se ele está ligado célula a célula ao nosso corpo, o que vai acontecer? A célula que está ligada também vai ficar doente. Sim. Então, olha só. Mas por que isso acontece, esse processo? Por que esse processo de doença acontece? Porque ela começa a desenvolver a compulsão por alguma coisa. Aquela compulsão gera um campo mental, magnético. Esse campo mental magnético começa a atrair espíritos sugadores de energia física. E é onde começa aquelas larvas serem materializadas no nosso corpo, né? Mas muito bom. Agora vamos para a segunda situação que acontece lá, Camila. Então, a segunda situação, né, quando eles estavam todos ali reunidos, né, na sessão mediúnica já, e aí a Alexandre, né, fala para o André observar um outro trabalhador, né? Era um homem, aparentemente, né, meia idade, jovem, e aparentemente o corpo físico bonito, pelo que ele cita, né, um corpo bem, uma pessoa bem malhada, né, por fora estava muito bonito. E aí ele falou, vamos observar. E quando olhou, né, por dentro, no estômago dele, nos órgãos dele, estava todo modificado também, todos os órgãos afetados. E era como se ele era usuário de álcool, né? E com frequência, né? Então, ele usava álcool com frequência. Todo final de semana, vamos pôr um exemplo, né? Então, o estômago, os rins, o fígado, né? O fígado dele apresentava um tamanho maior do que o normal. Então, estava tudo embebecido no álcool ali. E também, né, se encontravam essas larvas espirituais, né? Esses alguns bichinhos ali, né, também que corroíam e prejudicavam, né, todos os órgãos, né, desse rapaz e, consequentemente, prejudicava o trabalho dele, né? Por isso que ele não estava conseguindo desenvolver um bom trabalho ali, né? Não estava conseguindo se desenvolver mediunicamente. Porque até Alexandre traz, né, que as pessoas pensam que o processo mediúnico ele é externo, ele é físico, né? Então, vou dar, né, a passividade para um espírito e esse é um processo físico. Só, né, envolve mais o físico do que outras coisas, mas não, é um processo, né, totalmente espiritual e precisa sim do corpo físico estar preparado para esse processo espiritual, né? Sim. E aí acontecem as famosas doenças psicossomáticas. O que é isso, né? Psico de psicologia, de mente, somáticas de agregar, né? De somar alguma coisa. Então tudo começa na mente. Ou seja, essas pessoas que a gente está citando aqui, né? Que André Luiz cita, elas por algum motivo começaram a ter um tipo de pensamento que levaram elas ao consumo do álcool, ao consumo excessivo da comida e automaticamente elas atraem energeticamente essas doenças. E uma coisa, né, que é interessante, porque às vezes a pessoa está em desenvolvimento mediúnico, né, ou pensa em se desenvolver mediunicamente e ela pensa assim, eu vou beber aqui no final de semana e meu trabalho mediúnico é lá na quarta-feira. Então isso não vai impactar. Só que impacta porque essas larvas, elas estão ali, né? Então, quanto mais ele bebe, mais elas ficam ali, proliferam e o álcool demora a sair do organismo, né? Assim como o excesso de comida. A carne,
né, demora a ser digerida. Às vezes tem pessoas que demoram 3 dias essa carne, fica lá no intestino. Ou mais. Né, essa carne lá no intestino não é digerida. Então, quando chega lá no trabalho, a pessoa acha, né, que porque ela fez há 2, 3 dias atrás, deu tempo de purificar, né? Então, é importante no trabalho mediúnico a purificação do corpo, assim como a purificação do espírito, né? Que é o se manter em oração, mas só se manter em oração para ir para o trabalho não resolve se você também não purificar o corpo. Filha, vamos comentar uma coisa aqui. Uma pessoa que ela fala assim, então tá, eu não vou tomar muito não. Eu vou tomar só uma tacinha de vinho. Uma tacinha, ou um copinho de cerveja, ou uma talagadinha de pinga, né? Só por dia ou por semana. O que é o perigo disso? Porque isso, querendo ou não, vai viciando a pessoa e ela vai... Calma, deixa eu... Tipo, ela pode... daquele tantinho, ela pode ir aumentando mais um pouquinho. Então, isso atrapalha porque, se ela for tomar por semana, por exemplo... por semana. Isso vai ficar ainda no intestino dela. Ou no corpo dela, impregnado no corpo dela. Sanguínea também. Isso atrapalha até fisicamente e espiritualmente para o trabalho mediúnico. E ainda tem os irmãozinhos desencarnados, né? Que ela se começa, aproveitam disso. Toma um copinho, aí vem e eles falam assim, vamos tomar 2 hoje, né? E aí vai, né? É porque é tão interessante isso, né? Porque imagina, hoje eu vou tomar só esse copinho aqui de alguma coisa, de qualquer álcool que eu tô falando, né? Pode ser de vinho, de pinga, enfim. Aí, quando eu penso em tomar isso aqui, um único pensamento, e a ciência já demonstra o quanto de circuito elétricos nossos neurônios produzem, né? Então, nosso cérebro é uma máquina de produzir campo magnético, eletromagnético. Quando eu falar, vou pensar em tomar um golinho disso aqui. E olha só, pode ser até água. Se eu pensar assim, eu vou tomar esse gole de água aqui imaginando que é uma cerveja, imaginando que é uma pinga, eu gero um campo eletromagnético da cerveja, da pinga, mesmo sendo água. Aí, os irmãos que estão nessa mesma conexão, imagina que é tipo um ímã. Já viu quando o ímã passa junto, gruda assim? Então, aí tá lá, minha casa tá de boa, não tem más influências possivelmente na minha casa, mas eu começo a pensar, vou tomar só um golinho disso aqui. Aí começa a criar um campo magnético. Passa um pouco, tá passando um irmão desencarnado, um espírito que é viciado em álcool, e ele tá doido procurando alguém para beber junto, ou seja, alguém físico, né? Porque ele só consegue beber se tiver alguém físico para beber. Sugar essa energia, né? Aí ele falou, opa, algo me chama. Ele sente essa vibração, ele é atraído, sabe? Ele é arrastado. Aí ele fala, nossa, aqui tem álcool. E aí, a partir daquele momento, imagina, a pessoa começa a levar para dentro da casa dela espíritos viciados em comida, espíritos viciados em bebida, né? E olha o que acontece. E aí começa a vir junto com esses irmãos as larvas espirituais. Aí quando ele se aproxima, há uma transferência disso. Então, gente, isso é muito sério. E a responsabilidade é nossa, né? Sabendo disso, eu sei que tem doenças espirituais que eu posso adquirir por um mau hábito no plano físico, né? A bebida, que é o álcool, o excesso de comida. E aí, mesmo sabendo disso, eu continuo, né? Aí, o que acontece? Eu estou adquirindo uma doença espiritual por livre e espontânea vontade. A partir do momento que eu sei, né, que eu estou colocando uma coisa ruim para dentro do meu corpo e eu sei que isso prejudica o meu corpo, eu estou aceitando essa doença entrar para dentro de mim, né? E essa questão que está ligada totalmente à mente, é tão séria, né? Que se a gente pensar assim, então tá, eu não vou beber, não vou fumar, eu não vou ter o vício da comida, né?
Mas e se eu tiver o vício de falar mal dos outros? De fazer fofoca. O que você pensa sobre isso, filha? O que pode acontecer? Que tipo de doença espiritual pode acontecer? Como que, baseado em tudo que a gente está falando aqui, o que você acha? Não sei. Deixa eu... Pensa que a pessoa... lembra que Ah. o vício começa no pensamento. Agora tem gente que talvez desenvolveu o vício de falar mal de alguém. Que tipo de doença espiritual será que ela pode atrair? Ela vai estar atraindo energia ruim, né? E uma doença espiritual, não sei. Vamos pensar o seguinte. Ela pode atrair obsessores, né? Uhum. Obsessores, né? E aí, só que que... vão afetar a mente dela. Isso. Se Pode o afetar álcool, a mente, pode as afetar a larvas estão língua, lá o no- ouvido. Entende? Que está tudo ligado ao vício. Ai. Entendeu? Então, se Se ela fala mal, né, ela pode adquirir um uma câncer doença de garganta... espiritual aqui nos canais, né, da fala, a boca, a língua, os ouvidos, né? Uhum. Entende? Tem que isso é complexo, né? E é simples de entender, mas na prática, né? Bom, aí tem a terceira situação, né? Que o André Luiz Que traz. é a primeira. Que é a primeira do livro, mas a gente inverteu a Deixa ordem aqui. por último, né? Mas essa situação, eu fiquei bem impactado com ela. Mas Assim como o André Luiz, né? Ficou o André Luiz ficou, estapafúrdio. né? O que aconteceu? No episódio passado, é bom a gente falar, né, que a gente descobriu que a glândula pineal, a epífise, ela controla alguns hormônios e tal, mas ela controla em nós a parte sexual. Né? Ela, inclusive na parte da infância, ela tolhe a sexualidade. Isso a gente falou no programa, Isso. No anterior. A partir dos 14, ela abre a lembrança de todas as experiências espirituais, né, inconsciente ali de outras vidas. De todas as más tendências também, né? E ela controla a energia criadora, que é a energia sexual. Então, ela influencia diretamente nos órgãos sexuais, nas glândulas sexuais. Então, feito esse disclaimer, né, para entender o que a gente vai dizer agora, o Alexandre fala, vamos ver esse irmão aqui que está tentando fazer a psicografia. Aí, ele diz que chega lá, né, a glândula pineal dele está tentando se iluminar. Está só uma luzinha fraca, porque quando esse processo espiritual acontece de mediunidade, né, um processo de iluminação nessa glândula acontece. E o dele estava fraquinho, assim, né? Aí o André Luiz olhou que ele falou, não, mas eu quero que você preste atenção em outra coisa. Observe o aparelho reprodutivo desse rapaz. Quando ele olha para o aparelho reprodutivo, essa luz estava interligada ao aparelho reprodutivo, que também estava fraca. Mas aí o Alexandre fala, não, repare mais, repare em detalhes. Ele começa a ver no aparelho reprodutivo desse rapaz essas larvas. Aqui ele chama de corpúsculos negros. Corpúsculos negros, que é como se Que fosse... tinham muita mobilidade. Então eles ficavam correndo para lá e para cá, tipo, imagina um monte de bichinho comendo toda aquela energia. E segundo né, André Luiz, eu estou simplificando aqui, mas ele ficava comendo as energias daquela pessoa. Ele diz, lutavam com as células sexuais, aniquilando-as. Então, as células sexuais é que geram energia, inclusive, para a gente produzir, para a gente criativa, trabalhar, né? para a Energia gente criadora. estudar, para a gente fazer as coisas. Vem da energia sexual. Mas aí, o que acontece? Como essas células ali estavam sendo combatidas, estavam sendo mastigadas pelas larvas espirituais, ele não estava conseguindo fazer o processo de mediunidade. Mas aí o André Luiz perguntou, mas por que isso está acontecendo? Ele fala, por causa do mau uso do sexo. Essa pessoa tem uma vida sexual desregrada, né? Porque vale lembrar, né, que o sexo é uma lei de Deus, a lei da reprodução, é uma coisa sublime,
Né? Só que, Se feita infelizmente, da maneira correta, se usada nós, da maneira correta. Né? muitas vezes, deturpamos o sexo, né? E usamos de maneira errada. Então ele estava falando, olha, essa pessoa usa o sexo de maneira errada. Tem vários parceiros, né? Não tem uma missão, não tem um propósito sublime ali de troca, né? De amor e tal. E aí ele fala, e ele adquiriu esse monte de doença espiritual sexual, né? Ou seja, e aí foi bem impactante, né? Esse momento ali que ele traz, eu também vi como, né, o quanto isso é impactante. Por quê? Porque a gente sabe que o sexo também, né, tem gente que tem a desvirtuação do vício do sexo. Algumas pessoas têm transtornos psíquicos sexuais, né, com o vício na pornografia, de assistir pornografia. Então, gente, que é um vício isso é um perigo. terrível, né? Um perigo gigantesco para a sua vida. Isso pode atrasar a sua encarnação. Isso pode atrasar a sua vida por séculos. Infelizmente, tem pessoas que não sabem que a pornografia é Um vício. um vício e né, uma coisa ruim, não é algo bom, né? Infelizmente, tem pessoas que não sabem, acho que é normal, né? Exatamente. Então, o sexo tem que ser usado de forma correta. Né? E aí, por que isso é mais impactante? Porque eu acho que não sei se foi nesse capítulo ainda, Camila, que ele fala de não ter, de abster do sexo. É no capítulo anterior, não é? Acho que é no anterior que ele fala que não adianta também, né, você fazer uma penitência sexual se a sua psique estiver pensando em sexo, né? Se você praticar os atos sexuais na sua mente, mas não fizer o ato de fato, do mesma forma, né? Porque é psíquico, né? Começa na mente, né? Exatamente. Então, só que o que é o agravante? Como a energia sexual é a energia mais poderosa que a gente tem, mais forte. Por quê? Porque é ela que gera a vida. Então ela tem que ter essa força para gerar uma vida. Então a gente tem que ficar muito em estado de presença para não cair nesse vício. Porque esse vício ele é muito voraz. Né? Tanto é que a gente percebe que tem pessoas que perdem a vida por uma aventura sexual, porque, né, enfim, a gente sabe do que as pessoas são capazes por causa de um momento de prazer físico. Né? Então, é tão sério isso e talvez é um vício tão forte quanto o da droga, quanto o da comida, né? Por causa dessa força que é a energia sexual. Ainda, né, o sexo ainda é um dos, né, vamos dizer assim, dos gargalos da humanidade, né, de evolução, porque a humanidade ainda está caminhando nesse sentido, ainda muito animalizados, né, por ser uma energia muito avassaladora, né, por causa do prazer da carne, né. Quer ver? Se você estiver me ouvindo e quiser saber, mas será que eu tenho essa tendência? Eu vou te fazer uma pergunta. Que tipo de música você ouve? Por exemplo, se você ouve músicas que têm insinuações sexuais, não estou falando nem daquelas depravadas, que já virou músicas pornografia, né? Porque hoje cantada. em dia tem música pornográfica. Não estou falando disso, não. Estou falando daquelas músicas que incitam o sexo, né? Por exemplo, eu vou dar. Eu sei que nós estamos num programa espiritual, mas vou abrir um parênteses. Música antiga que parece bobinha, que fez sucesso internacional, que é Ai, se eu te pego. Ai, se eu te pego. Delícia, delícia. Assim tá você induzindo, né? Quando você ouve isso, se você se permite ouvir isso, eu tô aqui dizendo para você que eu já ouvi esse tipo de música, tá, gente? Então a minha ficha caiu. Então, por que eu tô dizendo isso para você? Porque a minha ficha já caiu que isso não é... Chega um momento que a gente não consegue mais ouvir, porque é igual a questão da carne com a Yasmin. Ela falou assim, chega um momento que ela não estava conseguindo mais engolir a carne. Ela olhava e sentia nojo.
E com as músicas é a mesma coisa. Vai chegar um momento que você não vai conseguir mais engolir esse tipo de música. Você vai ouvir e vai sentir nojo. Aí é um momento que você está despertando. Não quer dizer que quem não ouve é um ser iluminado. Sim. Muito pelo contrário. Porque nós temos tanta coisa para trabalhar, né? Nós somos tão imperfeitos ainda que não é o fato que eu deixei de ouvir música que eu sou um ser de luz, não. Sim. Mas de gotinha em gotinha, né? E uma coisa que é importante também... É você ir fechando os canais que podem te empurrar para um lado ruim, né? É importante também falar, né? Que a gente já está partindo para a finalização. O Alexandre, ele traz, né, essas questões dentro desse trabalho de desenvolvimento mediúnico. E ele fala, né, que é muito doloroso o processo de desencarne das pessoas que não têm consciência do mundo espiritual e de todas essas coisas que nós estamos falando aqui. E geralmente, quando elas desencarnam, elas vão para sombras. Né? Elas vão para sombras, elas vão sofrer muito até descobrir isso que a gente está estudando aqui, né? Que a gente está tendo a oportunidade. Então, nós temos que ser gratos só pela oportunidade de ter acesso a esse tipo de conhecimento. Enquanto encarnados. Né? Porque os que desencarnam sem esse tipo, né? Não quer dizer que vão sofrer, não é uma regra, né? Mas é o que ele fala aqui, né? Que é um processo doloroso de desencarne. E aí, ele fala a importância da gente desenvolver a mediunidade em todos nós, em qualquer pessoa, independente se eu sou médium ou ostensivo, consigo dar passividade ou psicografar, qualquer coisa nesse sentido. Independente de qualquer coisa, eu preciso trabalhar, sim, essa mediunidade. Então, é um erro a gente pensar que quem tem que desenvolver mediunidade são só os médiuns que ficam lá nas salas mediúnicas. Não. Todos nós temos que desenvolver a mediunidade e podemos, sim, ser útil nos trabalhos mediúnicos. Né? Numa corrente, doando energia, né? Mesmo sem você sentir muita coisa lá dentro, é útil. Né? E é importante dizer por quê. Por que é importante desenvolver a mediunidade? Por dois motivos. O primeiro dele é que você vai ter a oportunidade de ajudar em dobro, né? De ajudar os irmãos desencarnados também. O segundo motivo, que é talvez não tão benefício próprio, é você ter mais sensibilidade espiritual, né? E é claro que a gente está falando aqui de um trabalho de desenvolvimento mediúnico focado na espiritualidade do bem, focado em fazer as coisas certas para que você tenha mais conexão espiritual, que é a segunda vantagem. Ou seja, se eu tenho mais conexão espiritual e consigo ouvir mais o meu guia, consigo ouvir mais as intuições, né, que Jesus e Deus encaminha para nós através dos nossos guias, olha o tamanho do benefício que a gente vai ter. A gente vai poder ser melhor guiado, ou seja, a gente vai dar uma limpadinha nos ouvidos e poder ouvir melhor. Né? E aí, assim, acho que para fechar, né, vou ler um trechinho aqui que eu acho bem interessante, que ele fala: o espiritismo cristão é a revivescência do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e a mediunidade constitui um de seus fundamentos vivos. A mediunidade, porém, não é exclusiva dos chamados médiuns. Todas as criaturas a possuem, porquanto significa percepção espiritual, que deve ser incentivada em nós mesmos. Não bastará, entretanto, perceber. É imprescindível santificar essa faculdade, convertendo-a no ministério ativo do bem. Né? Então, todos somos médiuns e ele está dizendo que todos nós temos que santificar essa faculdade, trabalhar a nossa mediunidade e aplicá-la para o bem. Convertendo, lê essa frase final, ficou bem legal. Ele fala, convertendo-a no ministério ativo do bem. Ministério ativo do bem. Muito bem. Vamos fazer nossas considerações finais? Quer fazer, filha? Faz a consideração final, dá um recado para quem nos ouviu hoje ou quem vai nos ouvir. A consideração final é, às vezes, você tentar parar com o vício que você tem ou não viciar em alguma coisa que você às vezes consome. Para isso não te prejudicar lá na frente. Muito bem. E você, Camila? Bom, que a gente não desanime, né, na nossa jornada aqui terrena e espiritual ao mesmo tempo, porque
todos nós somos seres em evolução e estamos no mesmo patamar, né? Se estamos todos aqui encarnados juntos na Terra, não tem nenhum ser mais evoluído que o outro, né? Nós não somos mais evoluídos que ninguém. E quando pensamos que somos, já nos demonstramos que não somos, né? Então, que a gente não perca a esperança dessa evolução, porque é uma trilha lenta, nós não vamos conseguir eliminar todas as nossas más tendências nessa encarnação, né? Mas a gente pode pensar que essa pode ser a minha última encarnação, pode ser a minha última oportunidade. Então, por que não fazer como se fosse a última, né? Eu não sei mesmo se vai ser ou não vai ser. Então, por que não fazer como se fosse a última e trabalhar tudo que eu posso trabalhar, né? Então, todo conhecimento que chega até mim, eu tentar, no limite das minhas forças, ser melhor, né? Fazer uma alimentação mais saudável, né? O uso do sexo da forma correta, né? Dentro de um relacionamento saudável, dentro, né, a união de duas pessoas que se amam e sem excessos, né? Ouvindo coisas boas, me colocando à disposição de fazer o bem. Então, que a gente não desanime, mas que a gente ganhe forças, sabendo que nós vamos chegar lá, nós vamos, né, evoluir, um dia sermos espíritos puros, mas temos uma jornada aí pela frente. Grande, né? E o que eu tenho para dizer é ficar não só atento aos seus pensamentos, mas principalmente qual a influência que você exerce dentro da sua casa. Não só para os seus filhos, principalmente para eles, mas para as pessoas que te rodeiam. Nós estamos sendo observados, admirados ou não, por muita gente, principalmente os de casa. Então, buscar ser uma pessoa melhor é um papel desafiador, mas é o papel que a gente precisa fazer para cumprir o compromisso nosso aqui, que assumimos de sermos melhores quando viemos para essa encarnação. E como a Camila disse, pode ser que você tenha uma última chance aqui nessa Terra, para que você não seja degradado, ou pra eu, mundo, né? Ou eu ou você não sejamos degradados aí para mundos inferiores, que podemos enfrentar sofrimentos maiores do que aqui. Que provavelmente já fomos, né? Degradados, reprovamos de ano, já viemos para a Terra. Agora que a gente melhore para que a gente não desça mais ainda. Que a gente nível, vá, né? daqui para cima, né? Então, que Jesus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Tchau, tchau.